e professor especialista em orientação profissional? Abre aspas, nada garante o sucesso, não há certeza de êxito em áreas promissoras, nem de fracasso em uma carreira considerada difícil. O foco de qualquer profissional deve ser o constante aprendizado, para contribuir na transformação do mundo em um lugar melhor para se viver. Fecha aspas. Veja a seguir o que significa ter atitude diante da profissão e que tipo de qualidades as empresas vão valorizar no futuro mais próximo do que se imagina. Formação ampla e abrangente. Uma formação ampla e abrangente é a condição fundamental para quem pretende garantir um lugar ao sol no mercado de trabalho. Não se acomodar jamais, principalmente após conseguir o diploma de graduação. Só a formação acadêmica não é mais suficiente para garantir espaço nesse mundo extremamente competitivo e exigente. Ela é apenas o primeiro passo. Aprender continuamente de forma ampla, indo além dos temas relacionados ao trabalho em si, já é a principal condição exigida do profissional. É também a mais importante forma de manter a trabalhabilidade em alta, especialmente em períodos de turbulência e das muitas e rápidas transformações do mundo atual. Isso porque, apesar da perspectiva nada animadora de que não haverá emprego para todos num futuro não tão distante, continuarão a surgir inúmeras oportunidades no mercado, e só terão possibilidade de aproveitá-las profissionais preparados para tal. Estudar em uma universidade conceituada, frequentar cursos de línguas, conhecer os principais programas de informática e fazer cursos extracurriculares são diferenciais que vão pesar na hora de disputar uma vaga. Como explica novamente o especialista Léo Freeman, quando o empregador contrata alguém, ele busca uma pessoa que tenha a capacidade de prestar serviços da forma mais eficiente possível. E, desse modo, quanto mais qualidades, competências e formação mais ampla tiver o candidato, maior será a chance de se destacar em relação aos demais. Sendo, nas palavras dele, abre aspas, o importante é sempre se mostrar ativo, pronto para encarar desafios e mudanças, enfim, sendo uma pessoa interessada pela vida. Competência e flexibilidade. No futuro, as palavras-chave do mercado serão competência e flexibilidade. Competência para dominar e atualizar os conhecimentos exigidos pela profissão, em qualquer área, seja tradicional ou recente. E flexibilidade para se adaptar às mudanças, sejam elas de função, de rotina, de ideias, estando sempre atento às oportunidades de crescimento, mesmo as que, aparentemente, não tenham nada a ver com a carreira escolhida. As empresas do futuro vão se importar menos com o curso universitário do candidato ao emprego. Elas vão buscar profissionais multifuncionais, alertas, curiosos, capazes de integrar vários campos do conhecimento, juntar teoria e prática e de enfrentar e resolver desafios. Ou seja, saber pensar, ser proativo e ter um excelente nível cultural é o que vai contar realmente na hora da seleção. Facilidade de relacionamento. O novo profissional também deve saber cultivar relacionamentos e trabalhar em equipe. Num mundo em que o ser humano é o principal ativo e ninguém mais vive isolado, são as equipes formadas por pessoas com o mesmo objetivo as responsáveis por atingir os resultados esperados pelas empresas. Quem não consegue estabelecer parcerias e tem dificuldade de exercer liderança para coordenar pessoas e projetos, acabará sendo colocado de lado pelo próprio grupo. Uma pesquisa publicada pela revista Harvard Business Review em 2005 revela que os empregadores preferem lidar com profissionais menos competentes, mas de fácil relacionamento, do que com supercompetentes de temperamento difícil. Por isso, relacionar-se bem é fundamental. É uma ótima estratégia para facilitar a troca de ideias e opiniões e, assim, chegar a consensos produtivos. Estabelecer uma série de contatos e cultivá-los também faz diferença. Hoje, para alguns cargos, estima-se que cerca de 70% dos candidatos cheguem à seleção por meio de indicações. E embora a maior parte das empresas adote essas duas possibilidades, tem sido mais confiável e mais barato contratar uma pessoa indicada por alguém da própria empresa do que colocar um anúncio no jornal para divulgar a vaga. Diante disso, é preciso estar permanentemente aberto para conhecer todo tipo de gente, participar de grupos de discussão e de variadas organizações. Enfim, nunca ficar fechado em apenas um círculo de convivência. Não se deve esquecer que a partir dos relacionamentos podem surgir boas oportunidades de trabalho. Idiomas e informática. O domínio de línguas estrangeiras terá cada vez mais importância no futuro globalizado. E não somente o inglês, visto que, na verdade, ele já não é tanto diferencial nos currículos. Afinal, tornou-se quase impossível trabalhar com tecnologia de ponta e com conceitos mais avançados de uma área de atuação
sem ao menos ter noções sólidas de um ou de outros idiomas. Na área de engenharia, por exemplo, o idioma alemão é muito importante. Para as ciências humanas, o francês faz muita diferença. Em outros setores, como o comércio exterior, o domínio do espanhol é fundamental. Sem contar que, nas multinacionais, ter conhecimento da língua falada pelo país de origem da matriz ajuda a galgar degraus na carreira. O mesmo vale para a informática. Quem não sabe lidar com os programas disponíveis não terá a mínima chance em qualquer profissão. É preciso estar sempre em dia com os softwares, pelo menos com aqueles da sua área de atuação. O computador e o celular hoje, com a internet e as infinitas possibilidades de comunicação e informação globais, é muito mais do que uma simples e eficiente ferramenta de trabalho. É uma imprescindível porta aberta para o mundo. Atualização permanente e autodidatismo. Com a tendência, cada dia mais evidente, de o mercado de trabalho sofrer constantes mudanças, os conhecimentos devem ser atualizados em ritmo acelerado, sempre. Contentar-se com o que já se sabe é sinônimo de estagnação e o primeiro passo para a falta de trabalho. Toda e qualquer maneira de acrescentar informação ao seu currículo vale muito, seja em curso de reciclagem profissional ou de forma autônoma, em contato com todo tipo de assunto específico, ou não, da área em que escolheu para atuar. No futuro, a figura do chefe que conduz seus subordinados em determinada direção, ou do professor que orienta o aprendizado dos alunos, não existirá mais. Cada um deverá ficar atento aos acontecimentos à sua volta para aprender o que for necessário ou de seu interesse. O profissional terá de ir continuamente em busca de atualização para permanecer em sua função. É importante assinar jornais e revistas especializados em de informação geral, pesquisando na internet e lendo livros mais recentes de sua área e de outros assuntos variados, indiretamente ligados ao trabalho propriamente dito. Também é imprescindível ficar atento às situações de aprendizagem no próprio local de trabalho, seja por meio de treinamentos oferecidos pela empresa, seja pela observação ou acompanhamento de profissionais mais experientes, ou aqueles com habilidades diferentes das suas. Cidadania e responsabilidade social. Adotar um comportamento ético, baseado em princípios como respeito aos direitos humanos, preocupação com o meio ambiente e com o bem-estar das pessoas, é outra característica extremamente valorizada hoje e que ainda será mais no futuro. A responsabilidade corporativa e a preocupação com o desenvolvimento sustentável tornaram-se fatores de competitividade e sobrevivência para as empresas. Por essa razão, o profissional do futuro também deve ter, como foco de sua atuação pessoal e profissional, o desenvolvimento da capacidade de avaliar os interesses sociais de qualquer questão, indo além somente dos aspectos meramente técnicos. Iniciativa. Da mesma forma que acontece em relação à atualização de conhecimentos, acabou a fase que os funcionários esperavam as ordens do chefe para agir. As empresas do futuro valorizam muito a capacidade de pensar por conta própria, de colocar em prática as novas ideias e a disposição para desenvolver projetos de forma espontânea e rápida. Está cada vez mais em alta a gente que assuma voluntariamente várias tarefas, intensificando seu próprio ritmo de trabalho na busca de soluções inovadoras, onde possam levar à expansão dos negócios da empresa onde atua. Visão de conjunto. Não ficar restrito à função que exerce, mas entender de que forma o trabalho contribui para o desenvolvimento da empresa ou da sociedade, de forma mais ampla, é outra característica fundamental para o profissional do futuro. No mundo globalizado, tudo o que se faz tem impacto em outra esfera, ninguém trabalha isolado. Dentro desse contexto, é preciso ter capacidade de enxergar as partes e o todo de qualquer projeto ou empreendimento. É vital entender de que forma sua atuação está inserida nos negócios da empresa e como ela interfere neles. Só assim haverá a possibilidade de inovar, criar e ampliar sua contribuição. Espírito empreendedor. Ser empreendedor é ler a realidade a partir de diversos ângulos, ouvir uma notícia de diversas fontes e formar uma opinião própria. Empreender é vislumbrar as tendências e pensar em formas de investir em oportunidades novas no mercado de trabalho. É cultivar um olhar que viaje na imaginação e pensar o que ninguém antes se atreveu a pensar. É também ter força para ultrapassar obstáculos. Essa é a atitude que o mercado quer. Seja do candidato a uma vaga de emprego ou daqueles que optarem por trabalhar por conta própria.